Episódio 3. A abóbada de ouro, arte, símbolo e mistério. Chegamos, finalmente, ao coração artístico de Cós. Neste episódio, entraremos dentro da Igreja de Santa Maria de Cós e percorreremos o seu extraordinário programa decorativo peça por peça, os tetos pintados que Dom Mauro Cocheril classificou como únicos no panorama cisterciense ibérico, a talha barroca dourada com as suas colunas pseudo-salomónicas que convocam o Templo de Salomão, os azulejos figurativos da sacristia com as cenas da vida de São Bernardo, a tela de Josefa de Óbidos com as almas do purgatório, o portal manuelino de João de Castilho, e o coro das monjas com a sua grade que separa dois mundos. Percorreremos também, em reconstituição, o que já não existe, o claustro, o dormitório, a sala do capítulo, a ermida de Nossa Senhora do Montserrat, os espaços que a extinção de 1834 e as décadas de abandono que se seguiram apagaram do território mas não da memória documental. 2 alertas preliminares. Primeiro, as leituras simbólicas e esotéricas que oferecemos ao longo deste episódio são interpretações, camadas de sentido que o programa iconográfico autoriza pelo seu imenso potencial simbólico, mas que não pretendem ser a intenção documentada dos seus encomendadores. Quando existem dados documentais sobre a intenção original, dizemo-lo. Quando especulamos, dizemo-lo também. Segundo, a qualidade e a riqueza do que vamos descrever justificam que quem puder visite pessoalmente a Igreja de Santa Maria de Cós. A narração, por mais detalhada que seja, não substitui a experiência de estar sob aquele teto e de sentir no corpo o peso e a leveza desta beleza sobrevivente. Comecemos pela entrada. Parte 1. A construção da igreja atual, de 1669 a 1671, do exterior ao interior. A obra da Igreja de Santa Maria de Cós, tal como a conhecemos hoje, é relativamente tardia no contexto do mosteiro. A sua construção ter-se-á iniciado em 1669 pelo altar e terminado em 1671, data que consta no portal lateral de acesso ao espaço. 2 anos de construção para um edifício que, dentro das suas dimensões, encerra um dos programas decorativos mais ricos de Portugal seiscentista. É uma velocidade que sugere uma comunidade bem organizada, com recursos financeiros disponíveis e com uma visão clara do que queria criar. A planta é sóbria, um edifício retangular, de nave única articulada com a capela-mor mais elevada e com o vasto coro das monjas. Virgulino Jorge classifica esta tipologia como característica dos cenóbios femininos cistercienses portugueses do século XVII. A nave única, sem transepto, sem deambulatório, concentra a atenção no altar-mor e favorece a participação litúrgica de uma comunidade numerosa mas não aristocrática. É uma arquitetura funcional e devocional ao mesmo tempo. O exterior é muito austero. O corpo longitudinal é muito alongado pelo coro das monjas, a zona reservada às religiosas, que se estendia muito além da nave principal, criando uma assimetria exterior que é, ela própria, um testemunho da vida que ali decorria. A ábside, contrafortada nos cunhais, é rasgada por uma pequena janela a eixo do frontão triangular, rematada em cruz. No topo dos contrafortes existem nichos em arco redondo, com baldaquinos de concha, abrigando as estátuas de São Bento e São Bernardo sobre lápides epigrafadas, os 2 pais fundadores do monaquismo ocidental, a vigiar a entrada. E então, abrimos a porta. E o interior é outro mundo. Passemos, agora, ao olhar simbólico, exterior austero, interior exuberante, esotérico e esotérico. A oposição entre a austeridade do exterior e a exuberância do interior da Igreja de Cós incorpora, na própria pedra, uma das mais antigas metáforas espirituais, a da casca e do núcleo, da aparência e da essência, do esotérico, o que é visível para todos, e do esotérico, o que está dentro, reservado a quem entra. Quem passa diante da fachada austera vê apenas uma parede sóbria, de pedra calcária, sem ornamentos que convidem ao olhar. Não há nada que anuncie o que está dentro. Esta austeridade exterior não é pobreza, é silêncio. É a mesma intenção que levava os alquimistas medievais a esconderem as suas descobertas em textos obscuros e simbólicos. A verdade não se oferece ao primeiro olhar. Requer a decisão de entrar. Requer a passagem do limiar. Quem entra descobre um universo de ouro, cor e símbolo. Esta estrutura espacial é uma pedagogia espiritual incorporada no edifício. Transpor o limiar é, literalmente, entrar noutra realidade. As tradições iniciáticas de todas as culturas conhecem esta lógica. O neófito que entra no espaço sagrado pela primeira vez experimenta um choque, a revelação de que o mundo é muito mais rico, muito mais denso, muito mais misterioso do que a sua superfície cotidiana sugere. Parte 2. Os tetos pintados, a singularidade ibérica. Quando os olhos se habituam à penumbra interior da Igreja de Santa Maria de Cós, a primeira impressão avassaladora vem de cima. O teto é coberto por uma falsa abóbada de berço, uma estrutura de madeira que imita a forma de uma abóbada de pedra, revestida por caixotões de madeira pintados com motivos heráldicos,
alegorias e emblemas sacros. A decoração é contínua, unificada, elaborada. Não é uma coleção de painéis independentes, é um cosmos pictórico que cobre todo o espaço sob o olhar. A importância deste teto para a avaliação do valor patrimonial do conjunto não pode ser sobreestimada. Dom Mauro Cocheril, investigador e monge da congregação que dedicou décadas ao estudo do cisterciense ibérico, avaliou este conjunto em 1983. É um caso único entre as abadias cistercienses de Portugal e de Espanha. Esta afirmação, de um especialista com conhecimento direto de dezenas de abadias cistercienses da península, é o fundamento mais sólido da excepcionalidade de Cós. No universo de abadias que, por princípio bernardino, primaram pela austeridade ornamental, paredes brancas, vidros incolores, tetos simples, os tetos pintados de Cós representam uma adaptação ao gosto barroco português dos séculos XVII e XVIII que não tem paralelo no mesmo universo. A DGPC, no processo de reclassificação, destaca expressamente o impressionante teto unificado, em abóbada de berço de caixotões pintados, como um dos elementos centrais da justificação para a reclassificação do conjunto como monumento nacional. O adjetivo impressionante é, para um texto burocrático oficial, revelador. Os caixotões contêm motivos eucarísticos, o pão e o vinho, a espiga de trigo e o cacho de uva, o cordeiro imolado, alegorias das virtudes teológicas e cardeais, emblemas heráldicos da ordem de cister e das instituições que a sustentaram. Cada painel é uma unidade semântica independente que funciona, ao mesmo tempo, como parte de um conjunto maior, um cosmos pictórico que transforma o teto numa abóbada celeste pintada. Passemos, agora, ao olhar simbólico, os caixotões como cosmorama, leitura iconológica do teto único. Um teto pintado numa abóbada de berço é, no imaginário simbólico cristão, uma representação do céu, da abóbada celeste que se estende sobre os fiéis. Os caixotões são, cada um, uma janela para um aspecto do cosmos sagrado. A tradição dos emblemata, os livros que combinavam, desde o século XVI, imagem, mote e explicação num género literário e visual de extraordinária popularidade, está provavelmente na origem desta tipologia iconográfica. Cada caixotão é um emblema, uma imagem condensada de um mistério teológico ou de uma virtude moral, que pode ser lido camada por camada, a camada da imagem literal, a camada da alegoria moral, a camada da analogia teológica, a camada da dimensão anagógica ou escatológica. Esta leitura a 4 camadas, que a exegese medieval chamava os 4 sentidos das Escrituras, aplica-se também à arte sacra. A imagem do pão e do vinho é, literalmente, alimento, alegoricamente, a Eucaristia, anagicamente, o banquete do reino. Os motivos eucarísticos têm ainda, numa leitura mais profunda, uma ressonância com a mais antiga das tradições de transformação, a ideia de que a matéria pode ser transmutada, de que o pão pode tornar-se corpo e o vinho sangue, uma ideia que os alquimistas medievais exploraram em termos de transmutação química e que os místicos em termos de transformação espiritual. Parte 3. A talha dourada e o retábulo-mor, o Templo de Salomão. Os muros da nave são animados por silhares de azulejo de padrão azuis e brancos que emolduram os retábulos de talha dourada. A DGPC descreve 2 grupos distintos, retábulos maneiristas e barrocos da primeira fase do estilo nacional, o chamado estilo nacional ou joanino, e retábulos de transição para a segunda fase. A distinção tipológica é relevante. O mosteiro de Cós acumulou, ao longo das últimas décadas do século XVII e das primeiras do XVIII, um conjunto de peças que documenta a evolução do gosto barroco português em tempo real. Os altares do lado do Evangelho, o lado esquerdo para quem olha para o altar, exibem, sucessivamente, uma árvore de Jessé em talha dourada, uma tela de Josefa de Óbidos representando as almas do purgatório, e um retábulo arquitetónico. Os altares do lado da Epístola, o lado direito, incluíam um retábulo de talha barroco, um retábulo de talha maneirista com molduras com cenas da vida de São João Batista, e um altar com a imagem de Nossa Senhora de Fátima ladeada por 4 molduras, 2 vazias e 2 com representações de São Bernardo e Santa Ludegarda. A presença de Fátima neste altar é uma adição do século XX, que coexiste com a iconografia histórica. O retábulo-mor é a peça central e a mais impressionante do conjunto. A DGPC descreve-o como uma das primeiras e mais majestosas expressões da talha barroca joanina em Portugal, uma qualificação que o posiciona como obra de referência nacional, não apenas regional. É constituído por uma larga base com 2 portas de acesso à tribuna, flanqueada por possantes colunas pseudo-salomónicas duplas, com parras e cachos de uvas, cada par mediado por um nicho com as imagens de São Bento e São Bernardo sobre míssulas. O remate é em arquivoltas lisas. A tribuna exibe um conjunto escultórico representando a Sagrada Família durante a fuga para o Egito, e o trono, defendido por balaustrada, é ornado com a imagem da Virgem. Passemos, agora, ao olhar simbólico, as colunas pseudo-salomónicas, Jaquim e Boaz, Salomão e o Templo.
A presença de colunas pseudo-salomónicas no retábulo mor de Cós invoca um dos mais carregados símbolos da arquitetura sagrada ocidental, as colunas do Templo de Salomão. Segundo o Livro dos Reis, primeiro Livro dos Reis, capítulo 7, Salomão mandou erguer no pórtico do Templo de Jerusalém duas grandes colunas de bronze, de altura impressionante, chamadas Jaquim e Boaz. O nome Jaquim significa ele estabelece, Boaz significa em ele há força. Dois princípios complementares, estabelecimento e força, passividade e atividade, forma e energia, que flanqueiam a entrada para o Santíssimo. O uso de colunas salomónicas nas igrejas barrocas é uma escolha iconográfica deliberada que inscreve o espaço cristão na tradição do Templo de Salomão, o protótipo arquétipo de todo o espaço sagrado da tradição abraâmica. Em Cós, estas colunas flanqueiam o Santíssimo Sacramento, o sacramento cristão cumpre e supera o sacrifício templário. A vinha que envolve estas colunas, as parras e os cachos que decoram o fusto em espiral, é o símbolo de Cristo nos Evangelhos de João. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, João 15,1. Mas é também um símbolo de transformação em praticamente todas as tradições mistéricas do Mediterrâneo. O vinho é a substância transformada, a bebida sagrada dos mistérios de Dionísio, o sangue do Deus que morre e ressuscita. A vinha que envolve as colunas do templo é a vida divina que penetra e transforma a estrutura rígida do sagrado. Parte 4. Os azulejos figurativos da sacristia, a vida de São Bernardo. A sacristia da igreja de Santa Maria de Cós é um espaço de preparação e de transição. Aqui, os celebrantes se vestiam para a missa, as monjas guardavam os vasos sagrados, os documentos e os ornamentos litúrgicos. Era um espaço de uso cotidiano e frequente, onde a comunidade passava regularmente. As paredes desta sacristia estão revestidas por painéis de azulejos figurativos com episódios da vida de São Bernardo, um programa iconográfico coerente e deliberado que transformou o espaço de preparação litúrgica num espaço de meditação hagiográfica. As monjas que entravam na sacristia para os preparativos do ofício faziam-no sob o olhar do fundador espiritual da sua ordem, representado nos momentos centrais da sua vida, a entrada no claustro, a pregação, os milagres, as visões. A DGPC descreve ainda, na sacristia, a presença de painéis de talha dourada que molduram telas alusivas à vida de São Bernardo, e pinturas sobre tábua no teto com cenas eucarísticas. O programa é, portanto, duplo: a vida do fundador nas paredes, a teologia do sacramento no teto. O espaço de preparação é também um espaço de formação espiritual permanente. Na transição entre a nave e a sacristia, o arco triunfal está decorado com uma sanefa policroma onde dois anjos tenentes guardam um escudo partido com as armas reais e dos cistercienses. A fusão dos dois poderes, o régio e o monástico, num único escudo heráldico é uma declaração política e espiritual. Cós pertence simultaneamente ao reino de Portugal e ao reino de Bernardo. Passemos, agora, ao olhar simbólico, à lactatio Bernardi, o feminino sagrado que alimenta o místico. Os episódios da vida de São Bernardo nos azulejos da sacristia de Cós incluem muito provavelmente a cena mais conhecida e simbolicamente mais densa da hagiografia bernardina, a lactatio, a visão mística segundo a qual a Virgem teria alimentado o jovem Bernardo com o leite dos seus seios durante uma aparição. Esta imagem é extraordinária, um homem adulto nutrido pelo leite materno de uma figura celeste, é uma das expressões mais intensas do feminino sagrado no imaginário cristão medieval. A Virgem como mãe universal que alimenta os seus filhos espirituais com a sua própria substância. No contexto da teologia do leite, que a patrística desenvolveu amplamente, como leite, não como carne sólida, 1 Coríntios 3,2, a lactatio de Bernardo é uma iniciação, o santo recebe o alimento espiritual na sua forma mais pura, diretamente da fonte. No mosteiro feminino, esta cena tem uma ressonância particular. As monjas que diariamente passavam pela sacristia reconheciam na Virgem nutridora de Bernardo uma imagem do seu próprio papel espiritual de mediadoras e intercessoras. Elas também alimentavam o mundo com a sua oração, invisíveis, como a Virgem da Visão, mas reais na sua eficácia espiritual. Parte 5, Josefa de Óbidos e a presença da grande pintura. Há uma tela na igreja de Santa Maria de Cós que merece atenção especial, não apenas pelo seu valor artístico intrínseco, mas pelo que a sua presença neste lugar diz sobre o estatuto cultural e as redes de circulação artística do mosteiro. Trata-se de uma obra de Josefa de Óbidos, representando as almas do purgatório. Josefa de Óbidos, cujo nome completo era Josefa de Ayala e Figueiredo, nascida por volta de 1630 e falecida em 1684, é uma das mais importantes pintoras do barroco português, e uma das mais significativas figuras do panorama artístico ibérico do seu século. Fez carreira principalmente em Óbidos e arredores, a cerca de 60 km de Cós, e desenvolveu uma obra de grande originalidade, caracterizada por uma luminosidade intensa, uma atenção ao detalhe próxima dos flamengos, e uma sensibilidade devocional que a tornou especialmente apreciada pelas encomendas religiosas da região. Josefa tinha laços documentados com diversas encomendas religiosas da região de Leiria e Caldas da Rainha,
o que torna plausível, historicamente coerente, a sua presença no mosteiro do Círculo Alcobacense como Cós. A tela representa as almas do purgatório, o tema em que a tradição católica pós-tridentina mais insistiu, e que as comunidades monásticas femininas eram chamadas a servir de forma especial, através da oração de sufrágio pelos mortos. A presença desta obra numa igreja de clausura ilustra a complexa circulação de obras de arte nos circuitos monásticos femininos do barroco português. As encomendas refletiam simultaneamente devoção, afirmação de estatuto, ter uma obra de Josefa de Óbidos era um sinal de distinção cultural, e participação ativa nas redes de mecenato e de circulação artística da época. Passemos, agora, ao olhar simbólico, Josefa, as almas do purgatório e o espaço transhistórico. O purgatório, doutrina afirmada pelo Concílio de Florença em 1439 e reconfirmada pelo Concílio de Trento em 1563, é, do ponto de vista da fenomenologia das experiências espirituais, uma das doutrinas mais interessantes do catolicismo. Afirma a existência de um estado intermediário entre a morte e a plena união com Deus, onde a alma em processo de purificação pode ser ajudada pelas orações dos vivos. É um espaço transhistórico onde a solidariedade entre vivos e mortos se torna operativa, onde o tempo linear é suspenso e a comunhão entre gerações se torna possível. As monjas de Cós eram, por excelência, as intercessoras pelos mortos. A sua oração, acreditava-se, atravessava o limiar entre os mundos e alcançava as almas em estado de purificação. Esta função intercessória não era periférica à vida monástica, era central, era a razão de ser pública da clausura. Os benfeitores do mosteiro doavam bens e rendas em troca de sufrágios, de missas e orações celebradas pela comunidade em seu nome, durante a vida e após a morte. A pintura de Josefa, no espaço da nave partilhado com os fiéis, é um lembrete público desta função. A igreja de Cós é um portal entre os mundos. A clausura das monjas não as isola, liga-as ao universo inteiro dos que precisam de oração. Parte 6. O portal manuelino de João de Castilho. Do conjunto arquitetônico quinhentista, o vestígio mais notável é o portal manuelino, atualmente situado no extremo nascente do coro das religiosas. Está entaipado, fechado em pedra e cal, mas intacto na sua forma. Em arco polilobado, a forma de cebola ou de flor que o manuelino adotou da tradição mudéjar hispânica, ornado com grotescos, motivos vegetalistas e heráldica. A sua presença atual no interior do coro, em posição deslocada do uso original, é testemunho das sucessivas remodelações do conjunto e da sobreposição de campanhas construtivas ao longo dos séculos. André Santos data este portal da primeira campanha de obras quinhentista, entre 1519 e 1527, e atribui-o a João de Castilho, o mesmo arquiteto que trabalhou em Tomás, nos Jerónimos e em várias outras obras maiores do manuelino. A qualidade da peça é, segundo a avaliação dos investigadores, compatível com esta atribuição. O facto de o portal estar hoje entaipado no interior do coro, inacessível tanto aos fiéis como aos visitantes, é simultaneamente uma tragédia e uma forma de preservação. Protegido pela sua própria invisibilidade, sobreviveu às décadas de abandono. A DGPC inclui-o entre os elementos que justificam a reclassificação como monumento nacional. Passemos, agora, ao olhar simbólico, grotescos e vegetalismo, a linguagem do corpo cósmico. Os grotescos que decoram o arco polilobado do portal manuelino de Cós são uma forma ornamental que os humanistas do Renascimento encontraram nas grutas, de onde o nome, das termas de Tito em Roma, em fins do século XV. Estes ornamentos, que os artistas contemporâneos como Rafael e Michelangelo rapidamente adotaram, combinam figuras humanas, animais, vegetais e arquitetônicas numa sintaxe fantasiosa que desafia a classificação por categorias rígidas. O humano mistura-se com o vegetal, o animal com o arquitetônico, o real com o impossível. Para o pensamento simbólico medieval e renascentista, esta mistura não era decoração caprichosa, era a afirmação de que o cosmos é um continuum, que não existem fronteiras absolutas entre os reinos da natureza, porque todos participam de uma única vida que os atravessa. Os neoplatônicos florentinos, que influenciaram profundamente o humanismo ibérico do século XVI, chamavam a esta unidade da vida anima mundi, a alma do mundo. Os grotescos do portal de Cós são, nesta leitura, uma representação desta alma, a vida universal que dissolve as fronteiras entre os reinos e revela a unidade por baixo da diversidade. A entrada no espaço sagrado é a entrada no universo onde as categorias rígidas do mundo profano se dissolvem, onde o humano pode tornar-se divino, como a vinha pode tornar-se sangue. Parte 7. O coro das monjas e a grade, o véu entre os mundos. O elemento arquitetônico mais eloquente da vida de clausura feminina na igreja de Santa Maria de Cós é a grade que separa o coro das monjas da nave principal. É um grande arco em asa de cesto, a forma suave e acolhedora do arco abatido, diferente da tensão do arco ogival gótico, totalmente preenchido por grade de ferro. Encimado por passadiço com balaustrada alta, igualmente gradeada. Do lado do coro das monjas,
o espaço reservado à comunidade, o interior está revestido por azulejos de padrão azuis e brancos, aos quais se encosta o magnífico cadeiral, os assentos individuais de cada monja, escavados em madeira esculpida com a qualidade artística que o melhor do artesanato barroco português produziu. O coro era o espaço do ofício divino. Aqui, até 8 vezes por dia, as monjas cantavam os salmos, os hinos e as antífonas que estruturavam o tempo sagrado da vida monástica. Esta separação física, a grade, não era apenas uma regra de clausura. Era uma arquitetura do sagrado, a materialização, em ferro e madeira, da fronteira entre o mundo das monjas e o mundo dos fiéis. As monjas participavam nos ofícios litúrgicos por trás desta barreira, ouviam, cantavam, rezavam, mas permaneciam invisíveis aos olhos dos fiéis. A grade era simultaneamente proteção e separação, o limite que definia dois mundos distintos que a clausura mantinha rigorosamente apartados. Esta invisibilidade tinha, paradoxalmente, um poder extraordinário. As vozes que vinham de trás da grade, o canto gregoriano das monjas, a recitação dos salmos, as respostas litúrgicas, eram vozes de um espaço que os fiéis não podiam ver. Vozes de um outro lado. Vozes que pareciam vir de um espaço que não era inteiramente deste mundo. Passemos, agora, ao olhar simbólico, a grade, o véu entre os mundos e o poder da invisibilidade. O véu do templo de Salomão que separava o santo dos santos do resto do edifício, o véu que, no momento da morte de Cristo, se rasgou ao meio do alto até baixo, Mateus 27,51, a cortina do Sancta Sanctorum egípcio, o telum dos mistérios eleusinos. Em todas estas tradições existe um limiar que não pode ser transposto por todos. Apenas os iniciados, apenas os consagrados, apenas os preparados para a revelação podiam aproximar-se do centro. Em Cós, as monjas habitavam do lado do sagrado, eram as sacerdotisas invisíveis que mediavam entre os dois mundos. Os fiéis podiam ouvir as suas vozes a cantar o ofício divino sem as ver, tal como os iniciados dos mistérios gregos podiam sentir a presença do sagrado sem contemplá-lo diretamente. Esta invisibilidade não era apenas uma regra de proteção das mulheres consagradas, era uma forma de poder espiritual. O que se esconde adquire uma dimensão que o visível não pode ter. As vozes por trás da grade eram, para os fiéis de Cós, o som do paraíso, uma abertura acústica para um mundo que a vista não podia verificar nem limitar. A grade é o mais poderoso dos ornamentos da igreja de Cós, não pela sua beleza formal, mas pelo que separa. Parte 8. O espaço conventual desaparecido, reconstituição e memória. Da totalidade do conjunto monástico de Cós, apenas a igreja, a sacristia e algumas salas anexas chegaram ao presente em estado conservado. O resto, claustros, dormitório, refeitório, sala do capítulo, enfermaria, cozinha, dependências agrícolas, foi destruído, reutilizado ou reduzido a fundações soterradas. Mas a memória documental é rica o suficiente para uma reconstituição que, embora hipotética nos seus pormenores, é sólida nas suas linhas gerais. A reconstituição do convento pelo ano de 1780, elaborada por João Nuno Soares, permite visualizar um conjunto de dimensão considerável. Em 1787, um visitante descreveu: o claustro, capítulo, refeitório, e mais oficinas têm o comodo, e grandeza precisa. Comodo e grandeza precisa referem-se a espaços adequados e de dimensão suficiente para uma comunidade de 100 religiosas. O convento tinha 2 claustros paralelos, solução que recorda os casos de Lourvão e de Aroca, embora numa escala mais modesta. A ala do dormitório das monjas, localizada a poente, ainda parcialmente existente sob a forma de um corpo abandonado, tinha, segundo o relato de Frei Manuel de Figueiredo de 1780, 3 pisos correndo de norte para sul, com 11 janelas em cada um dos 2 pisos superiores. O conjunto correspondia a um comprimento de cerca de 38 metros, uma estrutura considerável, que correspondia à necessidade de albergar mais de 100 religiosas em celas individuais. Sobre a portaria principal, o mesmo cronista cisterciense descreveu uma inscrição extraordinária: a portaria principal que cobra um alpendre, de 3 arcos de abóbeda e sobre a porta um cordeiro com esta letra: Joannes et nomini jus, et emirati sant universi. João é o seu nome, e todos ficaram admirados. Lucas 1,63. O Cordeiro de Deus com a inscrição do nascimento de João Batista, um programa teológico condensado sobre a porta de entrada. E havia, dentro da cerca, um espaço de devoção privada que é, de todos os espaços do mosteiro desaparecido, o mais extraordinário do ponto de vista simbólico, a ermida de Nossa Senhora do Montserrat. Passemos, agora, ao olhar simbólico: Montserrat, a montanha do Graal e a Virgem Negra. O relato de 1780 descreve a ermida interior com entusiasmo. Tem uma parte da mesma cerca, no centro dela, um monte chamado Montserrat, cercado de muro, e no meio dela uma admirável ermida de Nossa Senhora, da junfocação do mesmo monte, muito bem ornada, e junto a ela há outras mais ermidas,
pequenas imitação do próprio Montserrat. As monjas de Cos criaram, dentro da sua cerca fechada, uma réplica em miniatura do grande santuário catalão de Montserrat, com o monte artificial, com a ermida central, com as ermidas satélites que imitam as capelas do Montserrat catalão. Montserrat, a montanha cerrada da Catalunha, é um dos grandes centros de peregrinação da Península Ibérica, com o seu mosteiro beneditino e a sua morneta, a Virgem Negra de rosto escuro e mãos de cor da terra. Nas tradições esotéricas medievais, é também o lugar onde alguns situam o Castelo do Graal. Wolfram von Schembach, no Parzival de cerca de 1210, descreve o Castelo do Graal numa montanha remota guardada por cavaleiros. Que as monjas de Cos tenham escolhido precisamente Nossa Senhora de Montserrat, a Virgem Negra por excelência, como patrona da ermida central do seu Montserrat privado é simbolicamente extraordinário. Dentro da clausura, num convento dedicado a Santa Maria, estas mulheres veneravam a face mais arcaica e misteriosa do feminino sagrado. Parte 9. A Árvore de Jessé, genealogia do sagrado. Entre os retábulos da nave, a Árvore de Jessé merece atenção especial, tanto pelo seu valor artístico como pela sua riqueza iconográfica. Esta representação em talha dourada, num dos altares do lado do Evangelho, ilustra a genealogia de Cristo tal como a profecia de Isaías, 11,1 a 2, anunciou: sairá um rebento do tronco de Jessé, e da sua raiz brotará uma flor. A imagem convencional mostra o ancião Jessé, pai do rei David, reclinado ou adormecido, e do seu corpo emerge uma árvore cujos ramos suportam os seus descendentes, culminando na Virgem Maria e no Menino Jesus. No contexto de um convento feminino mariano, dedicado a Santa Maria, a Árvore de Jessé tem uma ressonância particular. As monjas que diariamente rezavam o ofício divino da Virgem reconheciam nesta imagem a genealogia de quem chamavam Mãe e Rainha, a linha que desce de Adão a David, de David a Jessé, de Jessé à Virgem, da Virgem ao Verbo encarnado. Uma genealogia que liga a criação à redenção, o tempo à eternidade. Passemos, agora, ao olhar simbólico, a Árvore de Jessé e a Árvore das Sefirot, paralelos simbólicos. A Árvore de Jessé apresenta uma correspondência estrutural fascinante com a Árvore das Sefirot da Cabala judaica, a representação da emanação divina em 10 atributos dispostos numa estrutura arbórea que liga Keter, a coroa, o infinito divino, ao Malkut, o reino, o mundo material. Em ambas as tradições, uma árvore liga o divino ao humano, o alto ao baixo, o uno ao múltiplo. A iconografia cristã e a mística judaica partilham, neste ponto, um arquétipo profundo enraizado nas tradições orientais da Axis Mundi, o eixo do mundo que conecta os diferentes planos da realidade. A árvore cósmica aparece na mitologia nórdica como Yggdrasil, na mitologia suméria como a árvore da vida do Jardim do Éden, no xamanismo siberiano como o tronco pelo qual o xamã viaja entre os mundos. A Árvore de Jessé de Cos inscreve-se neste arquétipo universal, é a afirmação de que a salvação não é um ato arbitrário, mas o culminar de um processo de crescimento e maturação que atravessa toda a história humana, da raiz ao fruto, da semente à flor. Encerramento do episódio 3. Percorremos, neste episódio, o programa artístico da Igreja de Santa Maria de Cos na sua totalidade, os tetos pintados únicos no universo cisterciense ibérico, o retábulo mor com as suas colunas pseudo-salomónicas que invocam o Templo de Salomão, os azulejos figurativos da sacristia, a tela de Josefa de Óbidos, o portal manuelino de João de Castilho, o coro das monjas com a grade que separa dois mundos, e os espaços desaparecidos mas documentados da cerca conventual. Este programa artístico não é uma coleção de peças independentes, é uma totalidade coerente, um sistema de sentidos que se suporta e ilumina mutuamente. Cada peça fala com as outras. O teto que representa o céu dialoga com o altar que representa o sacrifício. As colunas salomónicas que flanqueiam o sacramento dialogam com os azulejos bernardinos que narram a vida do fundador. A grade que separa as monjas dos fiéis é o limite que torna possível o encontro. No quarto e último episódio, desceremos ao interior mais profundo do mosteiro, a vida espiritual das suas habitantes, o silêncio como prática contemplativa, a mística bernardina do amor nupcial, as figuras do feminino sagrado como Santa Lutegarda e a dimensão intercessória da clausura. E concluiremos com a questão do legado, o que Cos representa para o Portugal de hoje, e o que pode representar para o Portugal de amanhã.